Olá pessoal, hoje estamos aqui lado a lado para falar de você para vocês. Isso aí pessoal, hoje a gente vai fazer um grande resumo sobre o que foi a quarta temporada de You, as duas partes, e também o que a gente pode esperar para a quinta, né? Exatamente, será que haverá uma quinta? Vambora! Bom, como todo mundo já sabe, o filme traz aí a história do Joey, né? Um cara que tem tudo pra dar certo, né? Está em busca do amor ali, um rapaz simpático, tímido, cativa muitas mulheres, né? E a maneira que ele trata essas mulheres aí, ele não vê maldade alguma. Porém, para muitos, esses segredos aí é mortal. E pegando esse gancho de segredos, vocês também sabiam que ele já era famoso em Gossip Girl? Um outro seriado onde só lá no final que foi revelado que ele já era um stalker ali que atormentava os riquinhos. Inclusive foi com base nesse personagem que foi criado o psicopata Joey. Porém, no seriado You, ele mostra a arte de stalkear e quem ele realmente é com a sua timidez. Em You, o personagem lança o seu charme intelectual para todos, conquistando todos ao seu redor. Não é à toa que ele conquistou vários fãs pelo mundo inteiro. E aproveitando para lembrar que a partir de agora vai ter spoiler pra caramba. Então aproveita, deixa like, esse é um bom momento para você conferir se você é um inscrito. A terceira temporada ela terminou aí com uma cena top, que foi a deixa para continuação, e teve um momento ali, em específico ali, que fez a diferença na quarta temporada. Ele arquitetou a morte da sua esposa, outra psicopata do filme, e para deixar vestígios seus, vestígios de DNA na cena do crime, que ele explode a casa e incendeia tudo, ele arrancou o dedinho do pé. Ele pegou lá o facão e mordeu ali o negócio e arrancou o dedinho do pé. Falo isso porque na quarta temporada, o que acontece? Ele, numa briga com uma das vítimas dele ao longo da quarta temporada, ele leva um tiro no pé. E aí ele consegue se safar porque ele não tinha o dedinho do pé e foi bem aonde a bala teria pegado, né? Então foi top essa cena. Foi uma referência bem legal, né? Exatamente. Joey sempre tá um passo à frente e isso é sempre demonstrado em todas as temporadas. E aí muitos fãs até admiraram a atitude de Joey, que pegou o seu filho Henry e deixou junto com o Dante e o Lindsay. O casal ali pareciam as pessoas apropriadas para criar o filho dele, porque eles já vinham tentando adotar um filho há um certo tempo. Mas a gente já vai voltar nessa questão do filho dele, o que a gente acha que pode acontecer, porque tem mais alguns detalhes aí que a gente precisa comentar sobre esse fator. É verdade, o pessoal vendo esse lado bonzinho dele, esquece o psicopata que ele realmente é e ele se torna um dos vilões aí mais queridos. Nesta quarta temporada tivemos algumas mudanças radicais, comparando aí as temporadas anteriores. Mas isso não perdeu a qualidade da série, muito pelo contrário. Nos surpreendeu, né, Joey? Ela trata muito mais aí do mundo dos ricos, poderosos aí, das injustiças sociais. E ela também mudou um pouco aquela rotina que a gente tinha nas outras 3 temporadas anteriores. Onde o Joey que arquitetava tudo, né? Agora ele se vê um pouco mais perdido aí nessa quarta temporada. Como o Joey morreu lá no acidente junto com a Love, o personagem passa a adotar ali a identidade de Jonathan. E ele vai viver em Londres para dar aulas. Agora ele vai ser professor lá em Londres. Mas essa viagem dele para a Europa é justamente para procurar a Marianne, que trabalhava com ele na biblioteca e era ali o seu novo amor. Porém, depois de muita pesquisa ali pela Europa em busca dela, e ao encontrar ela em uma feira e ver que ela correu desesperadamente dele, ele acaba deixando ela em paz e vai seguir o caminho dele, dando aulas na escola, deixando de lado a sua obsessão de viver um grande amor. É aí que a série nos surpreende. Após ele ser convidado para uma festa pelo seu vizinho, ele toma todas lá. Uma festa onde só tem riquinho, então bebida alcoólica não era a única coisa que tinha nessa festa. E aí ele acorda no apartamento dele sem saber como ele chegou nesse apartamento e se depara com o corpo do seu vizinho assassinado na mesa do seu apartamento. Na mesa da sua sala, né? Melhor dizendo. E aí ele não lembra se foi ele que matou ou o que aconteceu. E aí que começa todo um mistério, porque ele começa a receber mensagens anônimas no seu celular e acusando ele ali, né? Inclusive elogiando a forma que ele fez pra sumir com o corpo, né? Porque tava na casa dele e ele tinha que dar um jeito naquilo. Exatamente, insano. Então aí tudo muda e fica muito mais interessante. O jogo virou.
Joey deixa de ser o perseguidor e passa a ser ali o perseguido. E nós ficamos o seriado inteiro junto com o Joey. A gente vai chamar de Joey mesmo, tá? E a gente fica o tempo inteiro junto com o Joey tentando descobrir quem é que tá mandando mensagem pra ele. Quem de fato que assassinou aquele corpo que estava na mesa da sala dele. Apesar de Joey tentar manter uma vida pacífica, ele acaba não conseguindo e continua sendo o mesmo manipulador de sempre. Afinal de contas, ele se envolve nas festas dos riquinhos para descobrir quem é que tá mandando as mensagens para ele. Nisso, Joey acaba se aproximando mais de Kate, que é a companheira da vítima, do corpo ali encontrado na mesa de sua sala. Se indagando se de repente ela não seria seu novo amor, e ironicamente ele luta, né, contra esse sentimento, porque ele decidiu que não vai mais estar correndo atrás do amor perfeito. Mas ele se depara em uma das festas ali, num quarto, com a Kate no chão, com uma faca toda ensanguentada na mão, com a sua amiga morta. Então ele se depara ali com a situação, vendo que ela também pode ser uma psicopata, e isso brilha os olhos dele. Nesse momento a gente lembra da Love, né? Exatamente. Será que ela seria uma nova Love? Ele chega a se indagar com isso. Né? E aí ele, com a expertise dele, é quem vai ajudar ela a sumir com esse corpo. Nisso, o personagem Rhodes acaba vendo o Joey ali tentando encobertar esse corpo, né, assassinado, e ele acaba culpando o próprio Joey. Ele jamais imaginaria que seria a Kate que seria responsável por aquilo. E aí ele leva o Joey, né, o Rhodes, que tem ali aquele espírito de caçador, leva o Joey pro tribunal, né, dos ricos e drogados. E aí imagina a alta cúpula ali dos ricos definindo o futuro de Joey. No veredito, Rhodes dá uma chance pro Joey. E aí o que o Rhodes faz? Pra se tornar mais interessante, ele acaba falando pro Joey: você vai ter um determinado tempo pra correr na floresta aí, porque eu vou te caçar e vou te eliminar. Joey, sem alternativa, sai na disparada. E o Rhodes e Joey acabam na floresta sendo capturados pelo verdadeiro assassino. É nesse momento que a série traz o verdadeiro assassino e é revelado para todo mundo. Porém, ele acaba atordoando o Joey e o Rhodes, desmaiam ali e eles acordam dentro de um porão da mansão que eles estavam ali no evento. Acorrentados, Acorrentados, exatamente. Nesse momento aí é revelado o verdadeiro psicopata. Rhys Montrose. É o bonzinho que até então estava ali aparecendo nesta quarta temporada. Inclusive se candidatou a prefeito da cidade de Londres. Então assim, não levantava nenhuma suspeita disso. Nessa cena ele tenta fazer com que Joey culpe Rhodes aí de ser o responsável pelas mortes anteriores aí que aconteceu na quarta temporada. Só que aí o Joey se recusa, porque ele ainda está lutando contra esse lado mal dele, ele quer levar uma vida certinha e dá tudo errado. Dá tudo errado por quê? Rhys Montrose acaba colocando fogo nesse porão e os dois acorrentados. Então ele fecha a porta, vai embora e salve-se quem puder, como puder. Nisso, Kate, que conhece muito bem a mansão, abre um alçapão e acaba resgatando o Joey e o Rhodes. A quarta temporada já termina nesse suspense, né? E o Joey agora tem um alvo certo. Ele com certeza vai em busca do Rhys. E também no finalzinho dessa primeira parte acaba tendo um spoiler no trailer onde aparece a Love. E aí isso deixou todo mundo muito extremamente ansioso para saber o que ia acontecer na segunda parte. Aliás, esse momento aí traz pra gente a indagação do que poderia vir nos próximos capítulos, né? Se era uma alucinação que o Joey estava tendo ou se não, de fato, a Love ali não morreu quando aquela casa explodiu. E ela ressurgiria na quarta temporada, nessa segunda parte. E entrando nessa segunda parte, a gente acaba tendo a maior reviravolta do seriado aí. Então já começa de uma forma alucinante aí no contexto geral da série. Isso porque os roteiristas mandaram muito bem aí, manipularam a gente também. E a gente que tava acreditando que o Joey seria ali, tá tentando ser um bom mocinho, a gente acaba se deparando aí com uma situação que vê que ele tá, na verdade, pior do que nunca. E a partir daí teve muitas pessoas que gostaram do rumo que a série tomou e outras nem tanto. Tudo acontece quando o Joey descobre que o Rhys sequestrou a Marianne. E aí então ele se dispõe, ele fala, não, agora realmente eu vou mostrar quem que é o Joey,
vou pegar esse Rise aí e acabar com a graça dele. Eu, particularmente, nesse momento aí, daí pra frente, eu comecei a falar assim, tá viajando demais a série, né? Achei assim que deu uma forçada, mas faz tudo um sentido. Eu, particularmente, não gosto de seriados que tem ali uma dupla personalidade, né? E às vezes a história fica até voltando um pouquinho, você começa a ficar pensando, nossa, mas e naquela outra série de trás? Na verdade, então, também não era ele? Ou será que nas outras temporadas já acontecia isso? E aí a gente vai desenvolver aqui e a gente vai responder algumas coisas mais pra frente. Eis que Joey vai até a casa do Rise, pega ele, coloca ele amarrado ali numa cadeira e tortura ele de uma forma bem severa. Eu não gostaria nem de longe de passar por aquilo. E a todo momento, desde a hora que o Joey bateu na porta do Rise, o atual candidato a prefeito, o Rise não sabe quem é o Joey. Parece o personagem ali foi muito bem interpretado, porque ele a todo momento demonstra que não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, sabe? Não sabia da existência do Joey. O que só desperta a ira do Joey. Exatamente. Porque ele, né, teoricamente, Marianne ali era o amor que ele abriu mão pra seguir tocou mudar na ferida, a vida. né? Exatamente. E aí ele acaba matando o Rise. Quando ele vê, já não tem mais volta. E é aí que o barato fica doido, meu irmão. Fica louco mesmo. A gente aqui perde o rumo, é exatamente o que eu falei. É o momento que eu olhei pra série e falei assim, putz, né? Porque o que acontece? Nesse momento, o Rise aparece do lado do Rise morto. E o que a gente entende naquele momento que o Joey tá tendo uma dupla personalidade. Ele vê como se fosse um amigo imaginário dele, né? Então tem ali uma personalidade, um vilão dentro dele, que é o cara que gosta de matar, é o psicopata, né? E tem prazer nisso, e ele tá em conflito com ele mesmo pelo outro lado, que quer seguir um caminho certo, não concorda com isso e quer viver uma vida correta. E é impressionante como tudo isso acontece, porque todos os crimes que ele arquitetou, ele fez de uma forma que não deixaria rastros nenhum para incriminar ele. Então, o lado malvado dele é extremamente detalhista, minucioso, cuidadoso para que as coisas acontecessem de uma forma que ele não fosse culpado. Só que aí uma outra coisa interessante que acontece é que ele não tinha se dado conta dessa dupla personalidade. Então, ele vai em busca de informações para entender como que funciona a cabeça de um serial killer, vamos dizer assim, né? É aí então que uma personagem que entrou nessa quarta temporada faz total diferença nessa segunda parte. Exatamente, a aluna de Joey, a Nádia, né? Minha xará. Ela acaba descobrindo a identidade original do Jonathan, que na verdade é o Joey. E descobre que ele era o responsável por matar a Love, descobre os crimes mais antigos dele. E aí, na busca por isso, ela vai até o apartamento do Joey e, ligando os pontos, ela identifica qual é o local onde a Marianne está lá dentro daquela jaula. E aí cai a nossa ficha que o Joey não deixou a Marianne seguir o caminho dela e sim mantinha ela retida ali na famosa e tradicional jaula do seriado You. E é muito louco esse momento que ele vai resgatando isso, né? Porque refaz, né, a situação ali, porque na cabeça dele, ele viu ela entrando no trem. Até na nossa, né? Exatamente. Entrando no trem e indo embora. Só que não, né? Mostra ali tudo o que aconteceu. Nesse meio tempo. A partir daí fica louca, sério. Porque você vai rever momentos e... Nossa, eu não sabia de nada. Ver por um outro ângulo, E a Nádia ali, esperta, ela acaba conseguindo arquitetar um plano para salvar a Marianne. E que dá certo em partes. Porque ela salva a Marianne sem o Joey saber, porém ali ela não consegue incriminar o Joey dos crimes que aconteceu anteriormente. Joey, como é sempre ligeiro, tá um passo à frente, ele surpreende a Nádia logo no final da série aí e faz com que o feitiço vire contra o feiticeiro. A Nádia, insanamente ali, querendo desmascarar o Joey, chamou o Edward, o namorado dela, pra invadir novamente o apartamento do Joey, pois ela imagina que ele iria guardar em algum canto da casa aquela famosa caixinha ali de sapato, onde eles deixavam alguns vestígios, né? E ela até acha essa caixa. Só que o Joey acaba matando o Edward
e esconde o corpo dele de uma determinada forma que ele consegue, com a própria faca, ele obriga a Nadia a encostar na faca para deixar as digitais, como se ela mesma tivesse assassinado o próprio namorado. E aí ele fala, a partir de agora é com você, aquelas provas que estavam na caixa vão ser encontradas lá na sua casa. Detalhe, porque ele sabia que ela viu as provas, porque ele pega o celular dela e ela que tinha tirado foto de tudo que continha ali, ele apagou tudo pra não deixar vestígios nenhum. E aí agora segura que o fio é teu. Essa parte eu achei uma sacada genial do Joey. Eu achei, por mais que o seriado tivesse essa dupla personalidade, que às vezes deixa um pouco chato a história, nesse momento em si, parece que o Joey já estava assumindo o controle novamente, né? Já estava mais pro final aí da segunda parte. O que acontece? Ele tenta se matar. Ele chega na ponte, ele tá ali trocando uma ideia com a sua dupla personalidade que o acompanha ali, né? Como se fosse um amigo imaginário. A brisa eterna. Exatamente. Ele pula de uma ponte pra tentar morrer afogado. Só que não deu certo. Ele acorda num hospital, resgataram ele acorda no hospital, ele olha pro lado pra procurar a sua personalidade do mal ali do lado e não se encontra. Então ele fica ali, pô, sarei, passou, morri, foi pro outro lado, voltei. E aí quem está lá cuidando dele é a Kate. É ela que acaba falando pra Joey que não consegue mais viver a vida de luxo sem o Joey do lado dela. Mal sabe ela que foi o próprio Joey que eliminou o pai dela da vida dela, né? Na verdade, eu acho que ela até desconfia, viu, Joey? Ela desconfia, mas aceita. Ela tem um lado psicopata ali, de pouquinho ali. Verdade. Inclusive, essa foi uma dúvida que na minha cabeça, na nossa cabeça, durante o seriado inteiro, a 4ª temporada inteira, a gente ficava se questionando. A Kate é uma futura Love? Né, porque ela sabia de muito do passado do Joey e ainda assim aceitava e queria seguir uma vida com ele. E detalhe, nesse momento eles têm uma conversa ali e falam, vamos ser transparentes para seguir daqui para frente, porque a grana que ela tinha, ela podia controlar tudo, né? Então o Joey conta absolutamente tudo do seu passado e ela sabe quem ele realmente é. E decide mesmo assim seguir em frente. A 4ª temporada termina com o Joey sem a barba aí, que fez bastante sucesso, com muito poder agora ao lado de Kate. Nisso ele tá dando uma entrevista, dando uma reportagem ali, que com certeza vai acobertar muito dos seus crimes ali, porque o seriado revela ali que o poder e o dinheiro que ele tem ali vai ser o suficiente para ele fazer o que ele bem entender. E aí que a gente se cogita, né? A série pode tomar diversos e inúmeros caminhos. Exatamente. E tipo assim, ela volta a estaca zero, né? Ele sendo um psicopata mais forte do que nunca, porque agora tem poder e dinheiro. Exatamente. Com a carinha do primeiro, né? Desde a primeira série, bonitinho, sem barba ali, né? Só que tem ali também aquele spoiler ali, né? De uma 5ª possível temporada, que é o reflexo da dupla personalidade dele ali, do psicopata que existe dentro dele ali. Só que ele tem o controle agora da situação, né, Joey? Exatamente, é o que tudo indica, né? Possibilidades que acreditamos aí que a 5ª temporada vai abordar. O desfecho do filho do Joey. O Joey prometeu que ia voltar pra resgatar o seu filho. Então, agora que ele tem poder, será que ele já vai querer logo de cara ver como que tá o filho dele? E isso também pode significar aí um final sangrento pro Dante e Leslie, né? Que tava cuidando do filho dele até então. Verdade. Outra deixa que fica para uma possível 5ª temporada aí é a história de Marianne. Porque aparece ela vendo o Joey dando essa entrevista, né, na televisão. Então o Joey não sabia que ela ficou viva. Será que ele vai descobrir que a Marianne tá viva e de repente vai querer fazer algo com isso? Porque ela sabe ali os podres dele, né? Quem ele realmente é. Até porque eu acho que a Marianne só quer ficar na dela. Ela ficou com muito medo do que ele é capaz e eu acho que ela não vai querer se expor novamente. Se o Joey não descobrir que ela realmente sobreviveu, acho que a Marianne vai ficar na dela. Porém, a Nadia salvou literalmente a vida dela e possibilitou que ela voltasse a viver na cidade dela, né? Então, ao saber tudo que o Joey fez com a Nadia, de repente num futuro onde a Nadia saia da prisão, ela se junte com a Marianne e vá atrás do Joey. Então,
existem algumas pontas aí que ficaram abertas, né? São Então, personagens aí que provavelmente vão estar aparecendo numa quinta temporada. E vamos ver aí como que a Nadia vai voltar, né? Que é uma personagem que a gente acredita que vai estar numa quinta temporada, porque ela pegou aí vários anos de prisão. E ela, que é muito inteligente, ela provavelmente vai sair dessa cadeia aí com um plano arquitetado para se vingar do Joey, para colocar ele na cadeia, para fazer com que ele pague pelos crimes que ele cometeu. E foi sempre esse o senso de justiça que ela teve, que ela lutou aí desde que apareceu na temporada, né? Uma coisa é fato, pelo menos aqui no Filmes na Tela, quando for a quinta temporada, teremos a Nadia. Agora vamos compartilhar com vocês uma frustração nossa, que acho que também é de muitos. No trailer, né, ali no teaser, entre a primeira e segunda temporada, a gente realmente chegou a acreditar que a Love tinha sobrevivido. E era um rumo para a história ali que seria muito viável de acontecer, né? Então, quando a gente viu que era só uma alucinação do Joey, a gente deu aquela caída, né? Exatamente, a gente achou que ela viria ali pra de repente acabar com a Kate. Ia ser insano com todo isso. mundo, ia trazer mais sangue pra tela, né? Exatamente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que pode acontecer na quinta temporada, qual foram as frustrações de vocês em relação à quarta temporada. Num resumo geral, mesmo eu não gostando dessas brisas de dupla personalidade, eu gostei da quarta temporada e com certeza vou assistir a quinta. Sim, verdade. Bom, deixa o like de vocês e, aliás, eu deixo mais uma pergunta aqui. Curtiu nós dois lado a lado? Verdade. Se quiser ver a gente juntinho aqui em mais vídeos, comenta aí. Tamo junto!